E aí, pessoal, tudo bem? É, Agora, né, nossos encontros serão de forma virtual por conta dessa pandemia, desse coronavírus, tá certo? Mas a escola não pode parar, né? Tivemos aí antecipação de férias e agora a gente vai ter que dar continuidade ao nosso ano letivo, tá certo? Pois bem, essa semana a gente vai voltar a estudar história, entendendo aquele pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, conteúdo que já foi visto com vocês, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai estudar nesse primeiro momento a chamada crise de 29 e no segundo momento a gente vai trabalhar os chamados regimes totalitários, tá? O nazismo e o fascismo. Tranquilo? Show de bola. Gente, vamos entender o pós-guerra. Primeira Guerra Mundial, que vocês já aprenderam, sabem de cor e salteado, espero não terem esquecido, né? Por causa das férias. Pós-guerra, minha gente, a Europa, ela estava destruída, né? Acabada, destruída. Por conta da guerra, porque a guerra, é, ela perpassou por ali, né? A guerra não atinge, por exemplo, o território americano. A guerra ela vai se dar ali no território europeu. Então é a Europa que vai ficar destruída pós-guerra. Então, seus prédios estão destruídos, suas cidades estão destruídas, né? O povo passando fome, uma crise horrorosa, suas indústrias estão destruídas. E aí, guarda essa última informação: se as indústrias europeias estão destruídas, o que ela produzia antes da guerra, ela não produz mais. Concorda? A ideia é essa. Mas, pois bem, sabendo que a Europa está numa situação crítica pós Primeira Guerra Mundial, agora vamos olhar o outro lado da coisa, tá, pessoal? Quem não está mal pós-guerra? Estados Unidos. Na realidade, os Estados Unidos estão muito bem, obrigado. Aí você diz, por que os Estados Unidos estão bem, Otos? Porque você não pode esquecer que durante a guerra, né, os Estados Unidos estavam apoiando a Tríplice Entente, né, vendendo armas e por aí vai. Então veja, enquanto que a Europa estava ali no meio de uma guerra, gastando recursos, sendo destruído, os Estados Unidos estava fora do conflito. Você tem que lembrar que os Estados Unidos só entraram na guerra em 1917, ou seja, um ano antes de terminar. Não é verdade? E quando acabou a guerra, os Estados Unidos saíram como a maior potência capitalista do mundo, saíram muito bem da guerra, tá certo? E outra, voltando agora para a Europa, as indústrias europeias não estavam destruídas, né? Estavam, Otos, pronto. Adivinha quem vai vender produtos para abastecer o mercado europeu? Bom, se a Europa agora não pode produzir o que ela produzia antes da guerra, porque suas indústrias estão destruídas, alguém vai ter que vender para a Europa para suprir essa demanda. Então, os Estados Unidos da América é que vão vender de tudo, desde alimento, tá certo? A eletrodoméstico, tudo que você imaginar. Mas para poder vender para a Europa, os Estados Unidos vão ter que aumentar o quê, pessoal? A sua produção. Porque a produção, né, antes da guerra era uma coisa, durante a guerra era outra. Pós-guerra eu vou ter que aumentar, tá certo? Para poder abastecer esse mercado europeu. E aí vai começar a chamada superprodução, né? Produzir muito e vou abastecendo a Europa, produzindo muito e abastecendo a Europa. Só que entenda uma coisa: enquanto a Europa compra produto americano, crianças, a Europa está reconstruindo a sua indústria, tá certo? Comprando dos americanos, mas ao mesmo tempo reconstruindo. Então vai chegar uma hora que a indústria europeia vai estar recuperada, pronta, nova de novo. Então vai dizer, ó, Estados Unidos, valeu aí pelo tempo, né, que vocês venderam pra gente, que vocês deram esse suporte, mas agora a gente não precisa mais dos teus produtos. E aí? Sabe qual é o problema? É que os Estados Unidos produziram muito, aí agora não tem mais para quem vender. Isso vai gerar o quê? Estoque. Se eu tenho muito produto, não tem quem compre, gera estoque. Produto estocado dá errado. Por quê? Porque o preço que cai. Então o que é que vai acontecer nos Estados Unidos? Uma crise de superprodução. Eu produzo muito, mas não tenho quem
compre. Entenderam? Essa é a grande questão. E, minha gente, a gente tem que entender o seguinte: quando acabou a guerra, nos Estados Unidos, eles viviam o que a gente chama, o que a gente conhece por The American Way of Life. E o que danado é o The American Way of Life? É o estilo americano de vida. Sabe o que era viver bem no pós-guerra para os americanos? Viver bem é consumir sempre mais. Ou seja, um americano que se preze, ele tem que ter um carro do ano. Ele tem que ter um eletrodoméstico novo. Ele tem que ter tudo novo. Ele tem que consumir muito. Esse era o estilo de vida americano. Porque a economia voava. E o povo acompanhava esse ritmo. Né? E nesse clima de euforia, de crescimento econômico, de consumismo, as pessoas começaram a investir, pessoal, na bolsa de valores, comprar ações, tá certo? Eu já falei em sala de aula, acho que vocês lembram disso. Se não lembram, vou falar agora. Eu, por exemplo, eu tenho ações, né? Desde muito cedo, adolescente, que eu comecei a comprar ações, tá certo? Então, por exemplo, hoje eu tenho ações da Petrobras, eu tenho ações do Banco do Brasil, eu tenho renda fixa, né? Eu tenho ações da Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce, enfim, tenho um monte de ações. Como é isso, Otoshi? É simples. Você compra uma ação da Petrobras. Quando você compra uma ação de uma empresa, você passa a ser acionista. Traduzindo em miúdos para você entender, você passa a ser dono. Ah, quer dizer então que quem compra uma ação passa a ser dono daquela empresa? É lógico, né, minha gente? Que um dono minoritário, né? Porque a gente tem uma quantidade pequena de ações, tá certo? Mas sim, a gente passa a ser dono daquela empresa. Então, se a empresa vai bem, você ganha dinheiro, tá certo? Se a empresa vai mal, você perde dinheiro. Só que como a economia americana estava voando, pós Primeira Guerra Mundial, as pessoas começaram a comprar ações. Comprar, com o objetivo de quê? De ganhar dinheiro em cima das ações. Tranquilo? Só que quando aconteceu a crise de 29, olha a bronca, quando aconteceu a crise de 29, crianças, a economia, abalada. Tá certo? E aí, cara? E aí, abalou a economia. Consequentemente, as pessoas vão dizer, opa, se os Estados Unidos estão entrando em crise, eu vou vender logo minhas ações antes que elas desvalorizem. Só que todo mundo pensou dessa maneira. Então todo mundo começou a vender as suas ações. Gente, se muita gente vende algo ao mesmo tempo, o preço disso cai. É a lei da oferta e da procura. Eu vou te dar um exemplo para tu entender melhor. Veja só, você com certeza nunca estava caminhando para ir para a escola e tropeçou no diamante, já? Não. Realmente, Otoshi, talvez eu nem nunca tenha visto um diamante. Sabe por quê? Porque o diamante é raro. Se ele é raro, ele é caro. Entende a lógica? Se ele é raro, ele é caro. Você não vê um diamante por aí. Você não compra um diamante numa barraquinha da esquina, tá certo? Mas se eu disser assim, gente, pessoal do 9º ano, Escola Maria Lucena, por gentileza, compra um chicletezinho para mim. Você vai em qualquer esquina e compra um chiclete baratinho. Por quê? Porque tem muito chiclete no mercado. Em qualquer lugar você encontra chiclete. Então, se eu tenho muito, o preço cai. Se eu tenho pouco, o preço sobe. O que é raro é caro. Aí vamos voltar agora para a crise de 29. Se todo mundo começa a vender suas ações ao mesmo tempo, eu tenho muitas ações no mercado, o preço que cai. Sabe o que aconteceu, pessoal? Teve gente que foi dormir milionário, rico, e acordou pobre na chamada Quinta-feira Negra. Foi o dia da chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Pessoas perderam tudo. Perderam dinheiro, faliram, bancos fecharam, empresas faliram, gente desempregada. Foi uma coisa horrorosa. A crise de 29, a chamada crise de superprodução, juntamente com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, quebraram os Estados Unidos. Foi uma crise do capitalismo. Aí você diz, caramba, Otoshi, os Estados Unidos quebrando. Passando por uma crise pesada, pessoal. E aí, diante desse caos, sabe quem sofreu? Não só os Estados Unidos. Quem estava ligado aos Estados Unidos por tabela também sofreu. Exemplo disso foi o Brasil. O Brasil vendia café para os Estados Unidos.
Só que os Estados Unidos agora estão em crise, eles vão comprar café? Não vão comprar café. Né? O Brasil, olha o cafezinho, disse, não, não quero café não, a gente está em crise, a gente está quebrado, vai comprar café. E aí, o Brasil faz, e agora? Como é que eu vou fazer com esse café todinho? O presidente na época, né, na década de 30, aqui no Brasil, era o Getúlio Vargas. O Getúlio vai pegar e vai mandar queimar as sacas de café. Oxe, Tosh, queimar as sacas de café, queimar as sacas de café. Tudinho. Por quê? Porque se eu tenho muito café e não tenho quem compre, o preço cai. Então, para manter o preço do café no mercado, mandou queimar as sacas de café. Veja, quem tinha relação com os Estados Unidos começou a quebrar. A crise de 29 gerou um efeito dominó, pessoal. Tá certo? E aí, diante dessa crise de 29, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt, ele vai ter que tomar uma atitude. Ele vai estabelecer o chamado New Deal. New Deal, traduzindo para o português, quer dizer novo acordo. Para quem não sabe, o New Deal, ele foi um projeto, tá certo? Onde o Estado vai ter que interferir na economia americana para poder salvar a economia americana. Mas só Tocha, o Estado não interferia, não, o Estado não interferia, tá certo? Os Estados Unidos já era liberal, tá certo? Não havia intervenção do Estado, era tudo baseado na lei da oferta e da procura. Só que agora, ou o Estado interfere na economia, ou os Estados Unidos afundam no poço. Então, o New Deal nada mais foi do que um projeto que propunha a intervenção do Estado, do governo, tá certo? Na economia americana. Um exemplo disso, para você ter noção, o New Deal propunha a criação de várias obras públicas, pontes, parques, tal. Aí você diz, gente, para construir ponte eu preciso de gente. Logo, se você gera obras públicas, automaticamente você precisa de gente para trabalhar, você gera emprego. Gerando emprego, as pessoas vão receber um salário. Recebendo esse salário, as pessoas vão consumir, vão comprar. Olha aí, ó, a economia voltando a girar. Então, quando, por exemplo, o New Deal estabelece um monte de criação de obras públicas, ele está criando formas, isso é um exemplo, tá? Tem várias outras medidas que foram tomadas pelo New Deal. Mas essa é uma das medidas que mostra como o Estado ele vai gerar emprego e renda, fazendo com que a economia volte a girar novamente, entende? Então, o New Deal, pessoal, isso é uma questão de prova e eu vou cobrar, e vai estar no exercíciozinho que a gente vai trabalhar daqui a pouco. O New Deal, ele é inspirado nas ideias de um economista chamado John Keynes, teoria keynesiana. O que é que o John Keynes, esse famoso economista, ele propunha na sua obra? Ele dizia que o Estado deveria interferir na economia. Então, baseado na teoria de Keynes, tá certo? É que o New Deal vai ser projetado, tá certo? Otoshi, e o New Deal vai dar certo? A longo prazo vai sim, vai começar a recuperar a economia americana, tá certo? Então, não esqueçam, o que foi que a gente viu nesse primeiro momento? Pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam com a economia forte, industrialização ativa. Havia nos Estados Unidos o chamado The American Way of Life, o estilo americano de vida. Viver bem significa consumir sempre mais, tá certo? Então eles estavam muito bem, obrigado. Então os Estados Unidos, eles vão começar a produzir para abastecer o mercado europeu que estava destruído, né, suas indústrias, tá certo? E vai chegar um momento que as indústrias europeias vão estar prontas, reconstruídas e não vão mais comprar dos americanos. Só que os americanos produziram muito e não tem mais comprador. Então o que é que acontece? Superprodução, crise de superprodução, tá certo? Os preços dos produtos caem, a economia é abalada. Consequentemente, a gente vai ter as pessoas desesperadas por causa da crise econômica que está acontecendo nos Estados Unidos e aí vão começar a vender suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Ações essas que vão perder o seu valor, culminando aí com a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá certo? Tudo isso caracteriza essa grande depressão, né, como ficou conhecida a chamada crise de 29. E aí, para conter essa crise essa que aconteceu nos Estados Unidos, mas que teve um efeito dominó para quem era aliado econômico dos Estados Unidos,
O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele vai propor o chamado New Deal, né, que é um pacote de intervenção do Estado na economia para tentar tirar a economia americana do buraco. O New Deal ele foi baseado nas ideias de John Keynes, economista, certo? Teoria keynesiana que propunha que o Estado deveria intervir na economia. Tranquilo, pessoal? Então, veja, um pós-guerra já vem recheado aí com uma crise econômica de proporções mundiais, tá certo? Próximo encontro, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que agora nós temos um terreno propício para a ascensão de regimes totalitários como o nazismo e como o fascismo. E como outros também, como o franquismo, como o salazarismo, mas o que eu vou cobrar na minha prova é o nazismo e o fascismo. Em que contexto um Hitler da vida ele consegue crescer e se tornar um Führer, um chefe alemão? Como é que o Mussolini na Itália ele consegue se tornar um Duce, um chefe na Itália? Tá certo? E instalarem aí nos seus respectivos países ditaduras pesadas. Mas isso são cenas para a próxima aulinha. Beleza? Beijos. Até daqui a pouco.